aí galera histórica, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, estamos em mais um vídeo no canal Historiando com Rodrigo Bastos. E hoje eu decidi trazer para vocês um assunto em que muitos têm curiosidade. O que aconteceu, afinal, com os filhos da princesa Isabel após o exílio? Como que foram as suas vidas? Vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte. E como de costume, gente, o nosso mascote aqui tá querendo aparecer no canal, a nossa gatinha, a Afrodite. E já aproveito para pedir o seu like para divulgar esse vídeo para frente. Se inscreve para participar da nossa família histórica. E temos a opção aqui do Valeu. Se você puder contribuir para que o canal traga mais conteúdo de qualidade para vocês, nós agradecemos. Sem mais delongas, bora pro vídeo? A Dona Isabel, a Princesa Isabel, na qual conhecemos, nasceu no dia 29 de julho de 1846. Após os seus dois irmãos morrerem, o Afonso Pedro e o Pedro Afonso, ela se tornou a herdeira presuntiva do trono. Então ela que um dia seria imperatriz do Brasil após o falecimento do seu pai, Dom Pedro II. No final de 1863, ela que já tinha 17 anos e no próximo ano iria fazer 18, o seu pai, Dom Pedro II, começa a procurar um pretendente para ela se casar. E ele encontra, que é o Luiz Felipe Maria Fernando Gastão de Orleans. Ficou conhecido para todos nós como Conde de. Eles tiveram um matrimônio muito feliz e duradouro, na qual ambos eram apaixonados um pelo outro. O principal sonho de Dona Isabel sempre foi ser mãe, mas ela tinha uma dificuldade tremenda de engravidar. Depois de 11 anos que ela casou, ela consegue ter filhos, mas ela teve 2 abortos espontâneos e uma filha que nasceu morta. Inclusive, gente, aqui eu estou fazendo um resumo para chegar nos filhos da Princesa Isabel. Mas se você quiser saber aprofundado, tem esse livro Alegrias e Tristezas, que é um livro biográfico, um livro grande, gente, se vocês forem perceber, que é dos autores Bruno da Silva Antônio de Cerqueira e da Maria Fátima Argon, que inclusive tem um live com eles aqui no canal. Então se vocês quiserem saber mais da Princesa Isabel, da vida dela, de uma forma mais completinha, tem um live no canal e tem um livro aqui para recomendar para vocês. Mas depois de perder esses filhos, finalmente nasce o seu primogênito, em 1875, o Pedro Alcântara, onde ela homenageou seu pai, Dom Pedro II. O seu segundo filho veio 3 anos depois, em 1878, na qual ela homenageou o pai do Conde de, o avô também dos meninos, que era Luiz Felipe de Orleans. E o terceiro filho dela, que inclusive eu tenho o livro aqui, gente, O Príncipe Soldado, da Teresa Malantian, na qual ela, onde vocês podem ver, deixou uma dedicatória especial para Rodrigo Bastos, com admiração pelo seu trabalho, Teresa Malantian. Então foi uma dedicatória da autora, que biografou o terceiro filho, o filho mais jovem da Princesa Isabel, que é o Dom Antônio de Orleans e Bragança, gente. Ele nasceu em 1881 e a Princesa Isabel pediu a permissão para Dom Pedro II que ele nascesse na França. Era um desejo do Conde de, então ela quis realizar esse sonho do marido dela de ter um filho na França. Então eles tiveram um filho francês, mas que a infância se passou no Brasil. Afinal, o que houve com eles, gente? Bom, o Pedro Alcântara, que é o filho primogênito da família, ele nasceu com um probleminha no braço, porque o parto dele foi muito difícil, gente.
Foi 11 horas de parto. A princesa Isabel não tinha mais força para expulsar o bebê e tiveram que fazer um procedimento de fórceps, na qual eles pegam o instrumento e pegam a cabeça do bebê, e infelizmente o médico não pegou a cabeça do bebê, pegou um dos braços dele e acabou perdendo o movimento desse braço, então ele andava com o braço paralisado. O seu pai, Conde Dan, sempre disse em cartas que o seu filho era muito sensível, devido ao tratamento que ele teve, devido à deficiência que ele teve. A mãe, segundo ele, mimava muito ele e ele cresceu sensível demais. Então ele falava que ele não tinha talento para a política ou para um dia herdar o trono no Brasil. O segundo filho dela, Luiz Felipe, ela teve uma gravidez mais complicada do que do Pedro Alcântara. Ela sofreu muito na gravidez dele, mas nasceu saudável, sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma deficiência como tinha o Pedro Alcântara. E o Gastão de Orleans falava que o filho do meio já tinha um talento para a política, porque ele era sagacioso, ele tinha audacidade, ele era uma pessoa que se voluntariava para fazer qualquer coisa em prol a família imperial. Então ele já estava mais inteirado nos negócios políticos da família. Pois todas as gravidezes foram difíceis e ela corria risco de vida e ela não podia, porque era uma herdeira presuntiva do trono brasileiro. Mas mesmo assim ela quis ter um terceiro, cumprir com a sua missão de esposa, mulher, princesa na época. Era o quinto dever de uma mulher na época, dar herdeiros para o seu marido. E ela se sentia muito feliz por isso. E em 1881 nasce o Dom Antônio. Ele era garoto da família, todo mundo gostava dele, tratava muito bem, mimava demais, mimava mais do que o primogênito. Tanto que o apelido dele na família era Totó. Ele já era mais rebelde da família, não gostava, achava que mexer com política não era o certo, gostava mais da vida militar, gostava de outras coisas. Os sonhos dele desde a infância eram diferentes dos irmãos. Após o exílio, Isabel, Conde Dan e seus filhos foram para a França. No primeiro momento, eles viveram na cidade de Cannes. Após um tempo, eles se mudaram para a Bolônia francesa, onde a Isabel colocou os seus filhos para estudar no Liceu Parisiense. Então, os três iam para Paris estudar na escola. Todos os filhos da princesa Isabel se alistaram no exército. Eles não podiam se alistar na França, porque eles eram príncipes. Eles tinham medo dos príncipes entrarem no exército, fazer uma revolta e pegar o poder na França. Então, eles procuraram o Império Austro-Húngaro, porque eles tinham descendente habsburgiano devido a sua bisavó, Dona Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I, o bisavô deles, e o seu tio-avô, Francisco José I, era o imperador austro-húngaro, era ali quem estava no poder do Império dos Habsburgos. Então aceitou os sobrinhos e em 1896 o Pedro Alcântara, o primogênito da princesa Isabel, se apaixonou pela Elizabeth Donzinski. Era uma mulher que não era nobre, então para se casar com ela, ele tinha que renunciar o seu direito a herdar o trono no extinto Império do Brasil, na época já República no Brasil, após o golpe da República. Mas o que acontece? A Dona Isabel não gostou nada disso, porém ele já havia se decidido que era com ela que ele queria passar o restante da sua vida. Então o seu pai, o Conde Dan, um pouco antes desse relacionamento do filho, estava conversando com o Duque de Orleans para que os filhos do Conde Dan com a princesa Isabel fossem descendentes também de um possível trono na França. Que os filhos dele também pudessem herdar o trono da França, além do Brasil. Só que o Duque de Orleans pediu para ele que um dos seus filhos renunciasse ao trono. Ele tinha pensado em pedir para o Luiz Felipe,
E realmente pediu. Só que Luiz Felipe sempre foi louco pelo trono, pela monarquia, por as questões políticas no Brasil e não aceitou. E foi muito cômodo que nesse momento que ele estava pensando em um dos filhos renunciar, o Pedro Alcântara aparecer querendo casar com a Elizabeth Dunzinski. Então Pedro renuncia, se casa com ela e já tem um primeiro filho logo em seguida. Então ele renuncia ao trono para ele e toda a sua linhagem. Gente, e a questão militar foi sempre uma tristeza para a Dona Isabel. Por quê? O primogênito, ele completa 1 ano dentro do Império Austro-Húngaro, renuncia e aí fica tudo certo. Mas o do meio e o mais novo, quando eles estavam no Império Austro-Húngaro, eles percebem que há uma tensão militar entre outros países e também na França. Então, com medo de ter que atacar onde os pais deles estavam morando, eles saem do exército, eles tentam entrar novamente no exército francês, mas são rejeitados. E logo em seguida, gente, tem aquele caso da morte do arquiduque Francisco Ferdinando, onde explode a Primeira Guerra Mundial. E eles precisariam se alistar novamente. O pai deles usa toda a influência e todo o parentesco que eles tinham também com a família britânica, com o George V, George VI, e eles conseguem se alistar no exército da Grã-Bretanha na Inglaterra. O filho do meio, Luiz Felipe, entrou na guerra em 1914, na qual ele ficou 1 ano servindo como encarregado de comunicação entre as trincheiras, e ele atuava nos pântanos do norte francês. Mas devido a isso, gente, de ele sempre trabalhar no pântano, ele contraiu reumatismo, na qual ele ficou muito doente, fez ele ficar em uma cadeira de rodas. Porém, ele sempre continuou lutando pela causa monárquica no Brasil. Ele pegava jornais, estudava o que acontecia no Brasil, as políticas da República, a possível volta da monarquia, o que o povo estava pensando, e ensinava os seus filhos a língua portuguesa, obrigava os seus filhos a falar português dentro de casa. Já Dom Antônio se tornou capitão do Regimento dos Dragões Canadenses Real. Ele era piloto de avião, defendeu a Inglaterra pelo Canadá, combateu demais os aviões. Só que ali acontece uma tragédia, gente. Quando está no fim do armistício, ele decide ir visitar os seus pais. O Gastão gostava muito dele, apesar dele sempre ter um conflito com o pai, um conflito de ideias. O Gastão queria ver o filho, e na viagem da Inglaterra para a França, o avião na qual ele estava pilotando cai, acontece um acidente, ele acaba morrendo. Dona Isabel quase infartou com essa notícia, porque fazia muito tempo que ela não viu o filho, e na viagem para encontrá-los, ele acaba falecendo. E não acaba por aí, gente. Depois de 1 ano e 2 meses, o Luiz Felipe acaba morrendo devido ao reumatismo. Ele não consegue vencer a doença, ele tenta diversos tratamentos, mas nenhum funciona, e ele acaba morrendo por conta disso. Dona Isabel então perdeu 2 filhos para a guerra, um pela doença contraída e o outro pilotando um avião militar, ocasionando um acidente. Dona Isabel sentiu muito a perda dos 2 filhos e sua saúde foi se complicando dia após dia até a sua morte, que foi 1 ano depois do falecimento do seu filho do meio, em 1821. E o Conde Dan ficou sozinho. Ele viu o fim do banimento da família imperial. Ele foi convidado pelo presidente Epitácio Pessoa para vir ao Brasil, juntamente com seu filho Pedro Alcântara. Ele chega novamente e vir ao Rio de Janeiro, mas após 1 ano da morte da sua esposa, ele acaba falecendo em 1922. Pedro Alcântara, ele fica no Brasil com a sua esposa e com seus 5 filhos. Ele adorava fazer expedições
nos sertões brasileiros, no Nordeste, e ele residiu no Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, até os finais de sua vida, onde ele falece em 1940 por problemas respiratórios. O enterro dele foi feito num cemitério local, mas com honras de chefe de Estado. Em 1990, os seus restos mortais foram translados para o mausoléu imperial na Catedral de São Pedro de Alcântara. Lá foi feita uma cripta para ele, junto com os seus pais e junto com os seus avós. Então todos aqueles que forem visitar a cidade imperial podem ver lá as criptas dos imperadores, de Pedro Alcântara, da princesa Isabel, do Conde Dan e também do seu filho primogênito, Pedro Alcântara. Então vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui. Um grande abraço, fiquem em paz e até a próxima.